Senhoras e senhores, staff síndicos, começando aqui com vocês, e nós estamos hoje aqui no espaço AB Home, um local fantástico que vocês precisam conhecer. E tudo isso na SC 401, ao lado da Sierra Móveis. E agora aqui com Geni Machado, que tem muita coisa para falar para a gente, e a gente vai até escolher os assuntos aqui, porque assunto é que não vai faltar nesse programa de hoje. Geni, muito obrigado por participar do Staff Síndicos e obrigado por estar prestigiando sempre e apoiando o nosso projeto. Muito obrigado mesmo. É uma honra, Marcos, é muito bacana poder participar, poder conversar com você e fazer parte, né, desse projeto que eu acho tão valioso, que traz sempre muitas informações e agrega valor para que todo síndico e toda essa área que é tão importante aqui em Santa Catarina e em qualquer lugar possa evoluir, se desenvolver e adquirir cada vez mais conhecimentos. Geni, conta um negócio pra gente. Você trabalha, você participa, você é uma empresa de gestão. Sim. E vocês trabalham, e você, propriamente dito, trabalha em vários locais pelo Brasil. Como é que está na atualidade os desenvolvimentos dos seus projetos e trabalhos? Então, eu sou diretora executiva da RGB Consultoria. Nós atuamos na área de planejamento estratégico, desenvolvimento empresarial, e a gente vem desenvolvendo vários trabalhos. Temos um trabalho há muitos anos também, que é bem notório no Nordeste do Brasil, mais especificamente no estado de Pernambuco, onde trabalhamos desde o planejamento estratégico, a execução, e o nosso foco ele é muito diferenciado e, consequentemente, o resultado é muito objetivo e, de certa forma, temos um resultado bastante favorável, porque nós escolhemos trabalhar com os indivíduos. Porque numa empresa você pode trocar o computador, dar o melhor carro para o profissional, ou que ele tenha melhor estrutura para trabalhar. Mas se ele não se desenvolver, provavelmente o resultado dessa empresa não vai ser tão significativo. Por isso que a gente escolheu trabalhar o indivíduo, e o nosso trabalho é realmente bastante diferente da maioria do que as consultorias desenvolvem. Então, o planejamento estratégico, a execução, a questão dos indicadores de desempenho fazem com que a gente tenha um desenvolvimento tão significativo das empresas por onde a gente passa. Eu vou fazer uma pergunta parecida para saber um pouco mais sobre essa história. Tem algum projeto que você está idealizando no momento, que você vai colocar em prática no futuro próximo? Tem. Na verdade, eu acho que projetos a gente sempre tem muitos, né? Eu tenho um projeto de desenvolver um curso para líderes. Tenho um outro projeto que ele é bem da área pessoal, porque como eu nasci autista e me desenvolvi, e o meu mestrado ele foi muito para alavancar esse desenvolvimento pessoal, também penso em contribuir, né, com familiares de autistas, com a experiência que eu tenho. E eu tenho, sim, um livro já lançado, e eu penso em trabalhar agora a questão de desenvolvimento de lideranças. É complexo essa ideia de desenvolvimento de lideranças a partir da visão de quem é autista? Eu acredito que talvez seja até menos complexo, porque uma das características do autista é a questão da lógica, da objetividade. Claro, é muito amplo, né? Eu não vou dizer dificuldades, mas os potenciais que o autista tem são fantásticos. E eu acredito que quando se é autista, se tenha bem menos de dificuldade de trabalhar a questão da liderança, porque se consegue olhar de uma ótica mais lógica, mais objetiva, muito mais voltada para o resultado. E, claro, a gente desenvolve também principalmente a questão das relações.
e se vê sob uma ótica de desenvolvimento. Então, eu não vejo uma dificuldade como autista trabalhar a questão da liderança com as pessoas na empresa. E olha só, Geni, falando sobre a questão de lideranças e a parte administrativa de empresas, é comum, é normal, é igual em todo o Brasil? Como é que funciona? Porque você viaja boa parte do Brasil. Sim, tenho algumas experiências, né? E eu vejo que as dificuldades que os líderes enfrentam, elas são similares. O que nós temos são diferentes níveis de desenvolvimento em diferentes estados que o Brasil tem. Então, mas as dificuldades, o que a liderança precisa desenvolver, isso é muito comum a toda a empresa. E a gente encontra, né, diferentes níveis por vários lugares onde a gente passa. Acho que isso é muito notório. Olha, sabe qual que é o maior problema que eu vejo, a maior reclamação dos síndicos? É não saber administrar a própria carreira. Sim. Para isso, eles deveriam contratar uma consultoria, né? Que a gente faz um planejamento estratégico, estabelece, coloca os indicadores de desempenho, os limites que são necessários, porque às vezes a gente tem alguns limites da pessoalidade que a gente mistura com a questão da empresa. Então, nós também trabalhamos isso. E a gente trabalha principalmente com a questão do distanciamento, porque a partir do momento que você, como pessoa, passa tudo isso no teu liquidificador interno, então quer dizer, acaba subindo a tua pressão, acaba você interferindo em algumas coisas. E realmente, você passou aquela situação na tua circulação sanguínea. Uhum. Então, quer dizer, passou no teu liquidificador algo que deveria estar distanciado. Uhum. E quando a gente consegue distanciar isso, o resultado que a gente tem é muito mais efetivo, é muito mais rentável e o preço do dinheiro, que eu costumo falar tanto, ele é muito mais suave. Então, a gente tem que saber a que custo a gente faz o que faz. Mas a gente tem que aprender a fazer as coisas que a gente faz com um custo que seja plausível, que seja prazeroso, que seja saudável. E aí você já encontrou algumas dificuldades, vamos tocar num assunto bem complexo, por ser mulher, Sim. por ser uma pessoa que chega, que você tem o dom da voz, você tem o dom da palavra, você é uma pessoa que se expressa de uma fluidez fantástica para explicar os assuntos, mas de repente, às vezes você pode encontrar um ambiente um pouco mais... Hostil, vamos colocar dessa forma. Sim, todas as empresas onde nós trabalhamos, um aspecto que consideramos super preponderante é o respeito à cultura. A cultura daquela organização, a cultura daqueles diretores, a cultura daquelas pessoas. Mas sim, encontramos diversas dificuldades, alguns enfrentamentos, algumas dificuldades de aceitação das transformações que são necessárias para que o resultado aconteça. Teve uma situação muito inusitada que eu trabalhei numa empresa que super se desenvolveu, né, hoje uma das maiores empresas no seu segmento, e que o diretor ele era tão inseguro com a minha atuação que ele mandava sempre o cunhado dele, que era um gestor à época, acompanhar o meu trabalho. E tem tem determinadas coisas assim que são muito diferentes, muito inusitadas. Uhum. Mas eu já passei assim por processos que deixam a gente assim meio atento, porque o fato de ser mulher também, de ter uma voz ativa, embora sempre tentando suavizar, causa um pouco mais de desconforto num público mais eminentemente masculino, num público onde impera a questão muito frequente do machismo, mas a gente tem que saber suavizar isso, atender às questões culturais daquela empresa,
e contornar. Eu costumo dizer que, como consultores, temos que ser como a água. Se não der desse jeito, vai do outro. Se tiver aqui uma barreira, a gente contorna, transpõe. Que interessante, né? Que interessante saber que mesmo com toda essa bagagem, que quando você chega numa empresa, você já chega com um release, já chega um portfólio, já sabe quem você é. Você já tem uma tradição no mercado, vamos colocar dessa forma, e ainda encontrar esse tipo de situação. Verdade. Né? Posso mudar? Resistência, né? Resistência. Muita. Vou mudar o assunto para falar sobre aquilo que você comentou sobre o autismo. Ah, ok. Você falou sobre projetos futuros, sem falar sobre projetos, mas falando sobre abordagem. Qual que é a temática, qual que é a forma que você quer tratar com isso? Do autismo, da liderança, do autismo para a mãe, do autismo para formadora de opiniões, o autismo para educadora. Sim, eu penso que esse potencial que o autista tem, ele pode ser muito melhor aproveitado, sim. E o que eu digo que é um diferencial competitivo, o fato de ser autista, é a capacidade de você estar no meio de um vulcão e não se queimar com aquelas chamas todas. Então, o autista, ele tem uma habilidade muito grande do distanciamento que eventualmente é necessário para que a gente possa liderar com muito mais isenção, com isonomia. E eu creio que isso já é um ponto muito favorável. Eu acho que eu não respondi a tua pergunta, porque eu acho que eu não entendi ela muito bem. Essa sou eu, viu? Basicamente é isso aí mesmo. Então talvez tenha que perguntar diferente. Não, é porque é exatamente isso que você fala que tem projetos ligados a essa área, então já aguçam o interesse e a curiosidade sobre o assunto. Tenho. Não só para o autista, mas para o pai, para a mãe. Então, de repente posso falar um pouquinho mais por favor, sobre... Por favor. Então, em relação ao projeto, nesta área assim, que eu sou tão apaixonada, que é o desenvolvimento do autista, inclusive é uma área que eu tenho muito êxito no meu consultório, que é um dos meus hobbies. Eu intenciono sim fazer algumas contribuições, principalmente disseminar um pouco mais meu livro, fazer alguns encontros com mães, com comunidades, né, onde a gente tenha autismo. Eu já faço isso em algumas escolas. E no atendimento no consultório, a gente acaba contribuindo bastante, porque a visão que se tem hoje de como desenvolver o autista, eu acho que ela pode ser muito mais evoluída, porque muitos profissionais da área têm o interesse de enclausurar o autista no seu mundo. E comigo foi muito diferente. O meu desenvolvimento só se deu porque alguém ajudou a arrancar-me de dentro de mim. Então, eu penso que a evolução é muito de dentro para fora e vejo como muito evolutivo o fato de instigarmos o autista para que ele saia de dentro de si. Então, tenho esse projeto de contribuir à medida que eu me desenvolvi. E eu, às vezes, conto isso em algumas empresas ou até para algumas pessoas. E eu costumo dizer que aos 11 anos eu ouvi do neurologista que eu não tinha jeito. Eu era extremamente tímida, né? E realmente eu era uma pessoa intruída. Era menininha no sótão. Era uma menina num sótão. Era uma menina que fugia para ler. E o fato de ter conseguido me desenvolver, ampliar meu conhecimento e as buscas que eu fiz, o fato de ter feito mestrado em psicopedagogia, hoje eu tenho muita clareza de que era uma busca pela autoevolução. E por que não contribuir com as pessoas, com os pais e melhorar, né, até a visibilidade que se tem do autismo. Então, eu nunca trato como um diagnóstico, eu sempre digo que é um diagnóstico para ser transposto, que é possível sim
a gente melhorar muito. Eu tenho muitos casos de sucesso, muitos ou todos os que passaram por mim no consultório, e eu trato ele como um grande potencial, como um grande diferencial competitivo, inclusive, no mundo. E isso hoje te coloca como dever cumprido da sua própria vida? Ou tem muita coisa ainda para acontecer? Eu acredito que a gente sempre está evoluindo, e eu penso que eu tenho muitas contribuições. Eu até brinquei esses dias porque teve um piripaque lá no voo, na hora que ele foi aterrissar. Eu disse, eita Deus, não posso morrer ainda, não me desperdice, porque eu tenho muito para fazer. Por favor, então eu acho que todos temos várias contribuições, sim. Eu tenho essa dívida até comigo mesmo de que eu posso fazer mais ainda do que eu já faço. Com certeza, com certeza. Você parar um momento e falar assim, eu preciso escrever um livro para falar sobre isso, até para servir de um alicerce para algum líder que ele tem essa condição. Ele fala assim, e ele não sabe muito bem lidar com isso, não sabe se expressar ou colocar as intenções dele para fora, ou muitas vezes até fica brigando com uma sociedade, que não há necessidade de brigar, mas é uma abordagem diferenciada para você percorrer o seu caminho. Como é que foi essa história do livro? Então, o meu livro, ele é o resultado também da minha dissertação de mestrado. No mestrado, eu procurei desenvolver a temática da aprendizagem, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista psicológico. E, ao terminar a dissertação, eu quis fazer uma representação simbólica, aproveitar vários conteúdos da dissertação e mesclar com representação simbólica que traz à tona a questão do autismo. Não um autismo conceitual, mas o autismo vivenciado. Então, são representações simbólicas que tratam e que mostram fatos do autismo, né, numa vivência prática, e ao mesmo tempo, após o capítulo da representação simbólica, eu abordo as questões da dissertação de mestrado que tinham alguma sintonia com aquele conteúdo que eu estava tratando. No livro, eu resolvi trabalhar com vários elementos que são do cotidiano de toda a humanidade. Então, eu construí 10 capítulos, e nesses 10 capítulos eu procurei estabelecer uma relação concreta exatamente com questões que são do cotidiano, de vivências. Então, a água, alimento, vestuário. Por exemplo, um dos capítulos chama-se Uma Alegria Molhada, onde eu abordo a questão da água. Tem um outro capítulo que o nome é Um Mundo de Flores, e ali eu abordo a questão de uma preferência de muitos autistas que é fazer coletâneas. Então, faço uma representação simbólica de coletânea de flores e de folhas. E todos os capítulos, eles têm esse foco de desenvolver algum conteúdo e mesclar com a experiência, né, com a parte teórica, não especificamente do autismo, mas muito sobre a questão da aprendizagem, de que trata a minha dissertação de mestrado. Gente, é isso aí. Staff Síndicos e com presença de Geni Machado. Geni, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. Obrigada a você. Obrigado mesmo. Uma satisfação imensa, e precisamos conversar mais vezes sobre esses assuntos aí que são extremamente polêmicos, de certa forma, mas sempre com uma contribuição social fantástica. Obrigada. Eu fico muito honrada de poder ser entrevistada por você, Marcos, e também acho muito importante que mais pessoas estejam desenvolvendo conteúdos, ampliando conhecimento. E eu vejo que um dos aspectos que temos que trabalhar para desenvolver é a questão da liderança. A liderança, ela pode ser super aplicada e aproveitada para que a gente consiga ter resultados muito mais significativos.
E o fato de você fazer essas abordagens, buscar pessoas que falem sobre este aspecto, que despertem no síndico a intenção de crescer, se desenvolver, eu acho super válido e vejo como muito significativo, e também parabéns a você por essas buscas. Muito obrigado. Gente, Staff Síndicos.